Tá funcionando. Vamos lá. A Mishnah, no Daf Daled, Amud Aleph, embaixo, a última Mishnah, nos traz duas histórias. Uma história sobre Eidim Zomemim, que tentaram tirar dinheiro de alguém. Outra história de Eidim Zomemim, que através da testemunha falsa, eles queriam aplicar um castigo de Malkot sobre uma outra pessoa. Ó, Shlomo Shalom Aleichem. Já vai 2 em 1. Então, a Mishnah fala assim: no caso de dinheiro, eles, Machloket Rabi Meir e Chachamim. Rabi Meir, a primeira opinião. Rabi Meir fala, eles vão eh, ser castigados com duas coisas: Lokim ou Meshalmim. Eles também vão levar 39 chicotadas e também vão pagar. Por quê? As chicotadas é por causa de um pasuk. Lo te'aneh berecha ed sheker. Você não pode fazer coisas mentirosas, falsas testemunhas. E o dinheiro é pelo kasher zamam lasot leachiv. O que você tentou fazer para um, você vai levar. Então, diz Rabi Meir, eles mitchayvim, eles são punidos por dois lados diferentes. Então, não tem por que dar desconto. Chachamim falam, não. Kol ha-meshalem eino loker. Aquele que paga uma multa ou um dinheiro, ele não vai levar a malkot. Se a gente olhar assim, sem muita explicação, parece que a opinião de Rabi Meir faz muito sentido, né? Se você tem um passo que você transgrediu, outro passo que você transgrediu, você deve levar as duas multas, né? Ou as duas coisas, né? E Chachamim falam não. A Gemara vai perguntar sobre isso e a Gemara vai explicar a razão a razão dos Chachamim. Depois a Mishnah falou que no caso que os Eidim Zomimim tentaram aplicar um castigo de Malkot sobre uma pessoa e pegaram que eles são Zomimim, diz a Mishnah, eles, Lefi, Rabi Meir, eles vão levar dois conjuntos de Malkot, ou seja, 39, 39, 39 por um pasuk, 39 pelo outro pasuk. E Rabi Meir fala, e Chachamim falam, não, eles vão levar apenas 40 Malkot, ou seja, 39 menos 1, 40 menos 1, isso para cumprir o Kasher Zamam. O que eles fazem com o Lote Ané? A Gemara vai dar essa explicação. Pergunta a Gemara. Vamos começar. Na página Dalet, Amud Bet. Não. Não. 39 é o máximo. E isso é avaliado de acordo com a força da pessoa. E ela tem que ser aplicada em conjuntos de 3. Tá? Tem que ser sempre dividido em 3. Né? Não, mas se a pessoa, por exemplo, não pode 39, ele pode menos, então não vou poder dar 20 nele. Porque não divide em 3. Vou dar 21, vou dar 18, entendeu? Sempre vou ter que estar na divisão em múltiplo de 3. Então, o mínimo nunca era 1, o mínimo era sempre 3. A princípio, sim. O mínimo poderia ser 3. A princípio, sim. Mas isso dependia da constituição da pessoa, física física. Ou da gravidade do... Não. Física. O Lav tem que levar Malkot. Malkot é 39 Malkot. 40 menos 1. Porém, caso o médico avalia que a pessoa não aguentaria o tanto de Malkot, então a gente vai diminuir. Quanto você aguenta? O cara aguenta 15, vamos dar 15. O cara aguenta 9, vamos dar 9. Né? Ele só
só mentiu um pouco. Aí dá... Não. Mentiu, aí já seria 30. Roubar R$ 1 e roubar R$ 1 milhão é o mesmo pecado. Ah, A pergunta é, né? Então, haverá é fazer uma coisa. Agora, aqui, o quanto você vai ter que devolver é R$ 1 ou 1 milhão. sim. Mas no caso de Malcot, já é diferente. O Malcot é 39 e o médico vai avaliar o quanto você vai conseguir aguentar. Agora a pessoa que bate, o Shaliach Beis Din que bate, ele tem que ser muito cuidadoso. Ele não pode dar um a mais. Ah, vou caprichar mais um, sabe, de brinde? Não pode. Arbaim Yakeno não pode ser mais do que os 39 de jeito nenhum. Se ele bater mais um, ele está fazendo uma coisa já errada. No que ele é ordenado pelo Beidin, ele está fazendo Shlichut Beidin, ele está 100% tzadik, ele não tem nada. Mas se ele agora vir e caprichar e tá só mais umzinho, só assim sabe, de carona, deixa eu aproveitar, aí já não pode. Ok? Então vamos lá. Gemara fala assim. Rabbanan e Rabi Meir discutem se vai pagar os dois psukim, ou ele vai apenas condensar tudo em um. Então diz a Gemara, Daled Amud Bet em cima, a primeira linha. Linha 1. Linha 1. Bishle Male Rabanan. Fala, Gemara, eu entendo a opinião de Rabanan. Por quê? Porque tem um passuco que fala que Deirish Ato. Quando o passuco fala sobre Malkot, ele fala que Deirish Ato b'mispar, ele fala, eu vou aplicar nele Rish Ato. Mas é Rish Ato, a maldade dele. Só que aqui a Gemara observa, Chachamim opinam, que aqui a Torá está se referindo na linguagem do singular, né? Belashon Yachid, na linguagem de singular. Então, daqui eles entendem, eles derivam uma regra, Mishum Rish'a Achat Tamechayvo, você vai lechayevoto no mesmo ato. Aqui, claro que está falando aqui no mesmo ato. Mishum, você vai dar nele só uma reshá, uma coisa só, você não vai aplicar nele dois castigos no mesmo ato, na mesma coisa. Claro que se for dois atos diferentes, aí já são duas contabilidades diferentes. Mas aqui, que é o mesmo ato, a mesma mentira, transgrediu, Lote ane beracha et shaker, 10 mandamentos. E ao mesmo tempo transgrediu, 2 em 1. Ao mesmo tempo transgrediu, kasher zamam lasot lachiv. Então, aqui nós teríamos dois rishoyot. Um rishá desse passuco e um rishá desse passuco. Certo? Bem, Chachamim me falam, a Torá foi categórica. A Torá foi clara e falou, dei rishotom, uma só. Ah, ele fez duas coisas? Não importa. Não importa. Aliás, isso também é válido para muitas outras coisas, né? Você tem alguém que você tem que chamar a atenção dele, se você chegar com a lista do supermercado de coisas para chamar a atenção, também chegou atrasado na reza, também conversou na reza, também saiu antes do horário, também, o cara vai explodir. Sim. Não vai dar muito certo. Então, a Torá fala, vamos pegar um castigo e nós vamos aplicar nele apenas esse castigo, apesar que a lógica humana talvez falaria paga por tudo. Não, né? Uma pergunta, não sei como é que funciona a lei. Vocês me esclarecem. Se eu estou estacionado no lugar que eu não botei zona azul, passou o carro da zona azul, me multou. Tá bom. Ele passa daqui a 2 horas de novo. Ele vai me multar de novo? Ou eu já tô patur pro dia todo? Não, multa porque você só pode, quando você paga, só pode ficar 2 horas. Ó. Você ficou mais, até porque você não pagou de novo. Então, quer dizer, ele não vai considerar uma falha só. Não. Então, a lógica está certa.
você está a cada momento transgredindo a regra do estacionamento. Ou, né? Aqui a Torá fala diferente. Aqui a Torá fala que a gente não vai te multar duas vezes, você vai levar uma coisa só. É um tipo um Zerata Katu. Mais ou menos. Se o senhor passa, ele passar 1000 vezes dentro daquele período ali, é uma só. Não. Você só- Ele tá como você tem um período de 1 hora, ele colocou ali. Senão ele vai ficar andando assim, vai. Depende da lei. Já Ou a questão da placa é uma vez Dentro só. de 2 horas, ele pode passar 1 milhão de vezes ali. Não, mas depois do Então, aí sim, por isso que eu falo. Tá bom, rodízio. É por Saí no rodízio no dia errado. Passei na Angélica, já me pegou o primeiro radar. Continuei, fui na Paulista, fui na Rebouças. Me pegou de novo. Mais de uma? Mais uma? Você toma cada radar que você passa, você toma uma multa nova? que era rodinho, aí foi. Isso aí são R$ 1.000 no mesmo dia, só de multa. Tanto assim, não, acho que foi 80 e pouco cada uma, mas foram 3 vezes. no mesmo dia? É que você só pegou 3 radares. Se você pegasse Foi 8 3 radares, você ia estar com R$ 1.000 aí. Né? esquisito. Então, esse é o segredo para nunca mais esquecer a placa do rodízio. Então, a lógica diz isso, mas a Torá aqui fala, não, que dele chato, opa, se a gente fosse usar essa lógica no que falamos agora, você botou o carro no lugar errado, uma multa vale para o dia todo. Aí vale a pena deixar o carro. Quem foi que contou semana passada do cara que deixou no estacionamento a Mercedes do banco? Como é que era? Alguém falou. Que ele queria alguma coisa, ele deixou estacionado lá para alguns dias, pronto, já resolvi o estacionamento. Né? Então, diz assim, essa é a opinião, essa é a razão porque Rahamim falam que apenas uma malkot, ou somente um castigo ele vai tomar. Ela pergunta a Gemara, Rabi Meir, já que temos esse passo, que esse passo que nos ensina essa regra, Rabi Meir Maitaiba. Pergunta a Gemara qual é a razão, qual o tam, qual o motivo do Rabi Meir. Porque, na opinião dele, pela mesma, leva 2 castigos. É verdade que tem 2 psukim, mas tem também o pasuk, que Deirish Atov, que nos ensina que nós castigamos, punimos apenas uma vez. Então, a Marula. Ula explica. Ula fala assim, é verdade que tem esse pasuk, que Deirish Atov, porém, nós temos um precedente na Torá. Temos um outro caso, outra história, que lá a gente vê que o transgressor, ele toma 2 castigos. Ele é punido por duas coisas pelo mesmo ato. Aonde encontramos isso? Motzi Shemra. O que é Motzi Shemra? Falamos semana passada. Entre noivado e casamento, no tempo antigo, tinha bastante tempo. Se no meio desse tempo a mulher, o noivo, acusa a noiva de ter pulado a cerca, de ter feito coisas imorais, então, e isso se confirmou como mentira, como uma falsa acusação, isso é chamado Motzi Shemra. Ele está difamando, espalhando um mau nome para essa moça. Qual é o castigo dele? Ele vai lechabel malkot, ele também vai tomar malkot, e também vai ter que pagar meia kesef para o pai da moça. Então a gente vê a mesma palavra que ele falou, ele leva as 2 coisas. Hã? São 2 punições para Pelo mesmo um crime. Exatamente, para o mesmo crime de Motzi Shemra, ele vai levar as 2 coisas. Então vem Ula, um dos sábios da Gemara. Ula fala, eu vou te explicar, Rabi Meir. Tá certo que tem que dar Isható, mas também tem Motzi Shemra, então Rabi Meir, ele se baseia no Motzi Shemra. Na história do Motzi Shemra, que aquele homem, ele toma os 2 castigos. Então fala a Gemara, Almarula, Gomar, mi Motzi Shemra. Ele aprendeu isso do Motzi Shemra. Ma Motzi Shemra, loqueum shalem. Assim como o Motzi Shemra, ele loque e também paga, né? E aprendemos isso do Passu que fala Visruoto, Veanshuoto. Isruoto quer dizer batem nele, Isurim, sofrimento. Veanshuoto, castigo de dinheiro, mea kesef. Então, Afkol, loikel meshalem. Assim também, qualquer haverá, qualquer ato de haverá, que no mesmo ato, mitchayev, se
transgride duas coisas diferentes, dois isurim diferentes, então, Lokeo Meshalem. Ponto. Assim, esses são os dois embasamentos de Chachamim e de Rabi Meir. Pergunta, Gemara. Tudo bem? Tá bom, tá bom? Uhum. Entendemos cada um a sua fonte. Mas a Gemara Maksha, a Gemara dificulta, questiona contra Rabi Meir. Rabi Meir se baseou no Motzi Shemra, como se fosse que ele poderia ser um exemplo para outras situações de Lokeo Meshalem, de um ato com duas transgressões. A Gemara fala, Male Motzi Shemra Shaken Knas. A gente sabe que o Motzi Shemra, como falamos também na semana passada e outras ocasiões, as punições monetárias da Torá, ela tem dois objetivos. Um objetivo é reembolsar o prejuízo, outro objetivo é te dar uma multa, que não necessariamente veio para reembolso de algo que você estragou, né? Quebrei tua janela, Beidin vai falar para mim, paga R$ 1.000 para ele. Esses R$ 1.000 é para quê? Para você fazer uma janela nova. Agora, outras coisas na Torá, como, por exemplo, Motzi Shemra, Chachamim falaram meia kesef, é um valor fixo. Tanto faz se a moça era de família nobre, ou se a noiva era de família simples, ou se qualquer, não importa, meia kesef. Não tem aqui escala, né? É meia kesef, é um valor padrão, knas, multa. Não como reembolso a algum prejuízo, né? Porque, agora, desculpa, depois que eu dei o 100 kesef para o pai dela, eu limpei o nome dela na praça? Não. Então, não estou reembolsando algo que eu prejudiquei, né? Talvez a chicotada. Hã? Talvez a Malcot. Malcot. Seria por vergonha por vergonha. É público, né? A Malcot vai fazer eu fazer chuva, talvez. Achei que poderia ser uma forma de. Vocês conhecem aquele machal bonito? Um pai falou para o filho, cada vez que você fica nervoso, vai lá na grade e prega um prego. Martela um prego. Depois que você se acalmar, vai lá e tira. Conhece? Eu não lembro exato, mas é mais ou menos assim. E aí ele foi lá, ficou nervoso, bateu um prego. Fim das, sei lá, durante o período. Depois que se acalmar, tira. Aí ele foi lá e tirou todos os pregos. O que aconteceu com a grade? Estava toda esburacada, toda furada. Falou assim, você tirou o prego, mas a marca ficou. Não adianta. Então tem coisas que você pode fazer o que você quiser, mas não tem como voltar atrás. Teve até uma história de um Hassid do Admor Zaken. Acho que ele depois virou Hassid, não sei. A história do Hassid do Admor Zaken. Que ele, quando era jovem, ele fez um Maaseh Averá e nasceu um filho para ele não kasher. Pode fazer chuva até amanhã. Você pode virar agora um tzadik, pode virar agora tudo. Senão, esse mais você não tem. Então, conta a história, tá no Shurim B'Sefer Tanya, essa história, que ele fez uma chuva tão profunda, que aquela criança acabou morrendo de um acidente. Não, ele não matou a criança, Chas Shalom, não pode. Mas a Hashem falou, eu vou te ajudar a apagar. Nesse caso, apagou. Mas não é uma coisa comum. Não é uma coisa simples isso, né? Então tem assim, se eu quebrei teu carro, se eu quebrei tua janela, se eu fiz algum prejuízo, dá para consertar. Mas tem coisas que não dá para consertar. Motzi Shemra, vou pagar Knas. Na verdade, o Knas é para mim, não é tanto para quem se machucou, né? Como se diz, moralmente da história. Então, na justiça seria a indenização por danos morais. Então, agora, pergunta a Gemara, tudo bem, você quer aprender do Motzi Shemra, pegar o Motzi Shemra como um exemplo para outras coisas, mas o Motzi Shemra, ele tem uma classificação de Knas, é algo extraordinário, é algo fora do comum. Você não pode aprender algo para todos nós, ou para qualquer outros casos, de alguém diferente, de algo diferente. Se você trazer um exemplo de algo comum, opa, a gente pode aprender dele, mas você não vai trazer uma coisa de alguém fora do comum para isso, a mesma coisa aqui.
Já que Motzi Shemra é algo fora do normal, é Knas, como é que você pode aprender para cá, né, o assunto de Zomemim, né, que também, igual o Motzi Shemra, que eles vão lekabel malkot, vão levar malkot e também vão levar o pagamento. Ali é Knas. A Gemara fala, muito simples. Só vai lá, que Rebbe Akiva, ele vai de acordo com a opinião de Rebbe Akiva, que Rebbe Akiva fala, Eidim Zomemim Knasu. Fala, Eidim Zomemim não é isso que os Eidim Zomemim queriam tirar de alguém R$ 1.000. E a gente fala, pegamos vocês, paga para ele R$ 1.000. Aqui não é um reembolso, porque na verdade eles ainda nem tiraram os R$ 1.000 dele. Tá bom? Uhum. O que falamos? Os Eidim Zomemim, enquanto não aplicaram o veredito deles, a trama deles, contra aquela pessoa, eles são os Zomemim. Se fechou o caso, já é outra história, certo? Então, Rabi Akiva fala, isso é Knas. Isso é Knas. Você vê que eles nem fizeram nada, na verdade, já estão levando o castigo. Então, diz Agmará, Knas. Já que Edim Zomemim é Knas, Motzi Shemra também é Knas. Opa, eles são da mesma família. Eles são do mesmo nível, eu posso aplicar. Muito bom. Agora, Na Agmará, hora da chibatada, alguém podia protestar ainda? por quê? Uma pergunta. Protestar o quê? Não, Contestar. contestar. Se o Bedin já concluiu, concluiu? Aí vai vir a chibatada, aí alguém fala, ó, eu tenho uma coisa a dizer. Não, Que tá eles bom? são verdadeiros? Eles são falsos, né? Eu não sei direito. Não sei até quanto eles podem. Não, que eles são falsos? É. Você está falando quando. Boa pergunta. Não sei, não sei. Eu sei que Bedinei Nefashot, a qualquer momento a gente pode. Se chegar alguém com uma coisa nova, a gente pode suspender. Aqui eu não sei. Tem o quê? Talvez sim. Pena de morte? É, Pena de morte. talvez aqui também. Talvez aqui também. Se antes de aplicarem nele chegar alguém Né? e testemunhar, talvez sim. Quando começaram a bater nele, já aplicaram nele o castigo. Muito bom. Existia, Matheus, recurso, o Bedin aí aí seria uma outra testemunha para invalidar. Esse seria o recurso. Que recurso seria? Não, eu falo, mas aí o cara que foi condenado, ele. Não, peraí, aí ele vai para outra instância, outro superior, alguma coisa. A gente estudou que os Edim Zomemim, depois que eles foram pegos aqui, eles podem correr para lá e eles vão ficar patur de Knas. Né? Eles vão ficar patur de pagar essa multa. Né? Mas vão ficar condenados. Vão ficar. Muito bom. Agora, essa história do Motzi Shemra, Ula falou que isso nos ensina para Edim Zomemim. A Gemara agora traz que Ula disse isso não sobre Edim Zomemim, outra versão. Que Ula falou isso aqui sobre outro assunto completamente que não tem nada a ver com a nossa Gemara. Mas como é uma segunda versão na colocação de Ula, a Gemara já traz isso aqui. Vamos falar isso aqui um pouquinho oralmente, depois a gente lê isso aqui dentro da Gemara. Existem dois, dentro das categorias das mitzvot, temos a mitzvot lotasa. Não faça. Aquelas que você tem que se conter, se segurar, vencer o Yetzer Hara e não fazer. Ok? Muito bom. Mas dentro disso, existem também uma subcategoria, uma chamada Sheyesh Bo Maaser, um lav vinculado a uma certa ação prática física da pessoa, ou um lav que ele não está vinculado a uma prática física da pessoa. Por exemplo, Lotignov. Lotignov, o pessoal foi lá e transgrediu o Lotignov, o não roubar. Ele fez um ato físico com a mão dele de ir lá e roubar a carteira do amigo. Isso é lav sheyesh bo maaser. É um lav, você fez uma haverá, que tem massa, que tem uma ação. Ele está vinculado a uma ação. Mas existe uma segunda categoria, que se chama lav she'en bo maaser. Um lav é proibido, a Torá proíbe, mas não tem uma ação na mão, não tem uma ação dentro
dentro dessa haverá, né? Então, por exemplo, uma das haverot Não que... tem ação ou ele não chegou a concluir Não tem ação, não tem ação. É só na fala. Não tem ação. Por exemplo, a gente sabe que tem uma haverá de lifnei iver lo titen michshol. Na frente de um cego, não coloca um obstáculo. Agora, se eu pegar uma caixa e botar na frente de um cego, eu fiz o mais. Peguei a caixa e botei lá. Eu estou vendo o cego chegando, quero dar risada com meus amigos, vou pegar uma cadeira, uma caixa, uma bicicleta, botar na frente dele, ele vai cair, vai rolar, a gente vai dar risada. Isso é lav. Rashi lá atrás, que não é só isso. Lifnei velo de ten michshol também é te dar uma dica errada. Falsa, Uma não. dica não boa para você. É. Ah, você vai me consultar onde vale a pena investir os meus R$ 1 milhão, e eu te dou, sabe o quê? Eu O quero... Urashi explica. O que o Rashi traz. Rashi traz lá. Bom, a pergunta é por que Rashi tira o Pshuto Shel Mikra, mas não é o caso. Por que o Rashi não fala que é o fato de botar um obstáculo físico na frente de um cego? Né? Tá bom, mas não vamos entrar nisso agora. Porque o Rashi tira o Pshat. Mas assim, você vai perguntar onde eu investi 1 milhão? Eu falo, olha, agora é minha oportunidade. Se ele investir errado, eu vou ser mais rico que... Sei lá, qualquer intenção, má intenção que você pode ter. E você vai dar para ele, sabe que eu acho que bom se você investir no fundo tal, no produto tal, você sabe que aquilo ali vai dar errado. E ele vai lá, você deu uma dica para um cego, no investimento, ele é um cego. Você deu uma dica para ele, e as Maser, aqui tem um Maser, você fez alguma coisa? Não, você emitiu som. Você não fez fisicamente, você Já falamos que fez falar não é ação, não é ação, sim. certo? Porque se falar não é ação. Então, nesse caso, eu fiz uma coisa? Não. Fez. Não. Não no contexto. Então, não fez. Então, isso se chama lav she'en bo maser. Você não pode fazer assim, né? Você não é permitido para você fazer assim. E não tem aqui o mais. Não tem aqui uma ação. Não guardar rancor também é. Também. Sim. Não, lotisnaita recha belevavecha. Não odiar um outro Yehudi no coração. É? Sinat Hinam. Não tem mais. Eu não estou batendo nele, não estou matando ele, não estou queimando a roupa dele. Né? Mas eu estou guardando raiva no meu coração. Então isso aqui é lav, mas não tem massa. E a pergunta é, lokim ou lolokim? Lav que não tem mais. Leva as chicotadas, que nem a regra do lav, ou não? Vocês sabem que o Mashiach já pode chegar. Não só que a gente acredita, ele já pode. Por quê? Porque qual o problema que Galuto? Qual o problema que tem Galuto? Por que começou Galuto? Ódio gratuito, certo? Então, esse pecado de ódio gratuito já foi corrigido. Já foi? Corrigido. Já foi resolvido. Oferece almoço de graça. O gratuito é amado por todo mundo. Então, tá tudo gratuito, tá liberado. Já não tem ódio pelo gratuito. Antigamente tinha ódio gratuito, agora tem. O gratuito agora é amado. Você ouviu, Eliel? O ódio. Meu filho ligou para Não. Tudo bem. Mas você sabia que o problema da Galut já foi resolvido? O ódio gratuito já foi resolvido. Hoje em dia não tem ódio gratuito. Faz almoço de graça, não tem ódio sobre isso. O amor gratuito, o amor é muito grande, o amor gratuito. Né? Mas lotisnata é uma coisa que não pode fazer, não tem mais. A pergunta é, lav sheyesh maser, Beidin vai te bater. Lav que não tem maser. Beidin aplica balcot ou não? Vamos ver. A Omeret Agmará é o seguinte. Ika dematin lehade ula aha. Tem alguém, alguma opinião, né, uma girsá, uma versão, que diz o seguinte, que as palavras de ula
sobre o assunto de Motzi Shemra está vinculado a outro assunto de Korban Pesach e outra coisa. Vamos ver. De Tânia, está escrito na Braita, sobre o Korban Pesach, está escrito a seguinte proibição e solução da proibição. Está escrito assim: Lo totiru mimenu ad boiker. Não, quando você for fazer o Korban Pesach, não deixe sobras até de manhã. Você tem que comer tudo. Vai anotar mimeno, aquilo que sobrou ad boker, vai este estrofo. Você deve queimar numa fogueira. Quando a Torá fala, ela fala aqui duas coisas. Ela fala o que não fazer e o que fazer caso aconteceu. Não deixe sobrar. Se sobrar, queima no eixo, queima no fogo. Então, Ba'akatuv liten, vem aqui Rabi Yehuda e fala assim: Ba'akatuv liten aseh, achar lo ta'aseh. A Torá aqui no Pasuk, ela trouxe para gente uma mitzvat aseh, queima no fogo, aquilo que sobrou. Logo em seguida, há uma proibição do lo ta'aseh, não deixe sobras. Caso deixou sobras, mitzvat aseh, queima na fogueira. O que ele quer dizer com isso? O que a Torá quer nos ensinar por entre linhas? Lomar, para nos ensinar, en lokim alav. Não vai ganhar malcot. Por quê? Porque eu tenho uma proibição. Não deixar sobrar. Mas eu tenho em seguida, na sequência, uma mitzvat aseh. Então, se eu cumprir a mitzvat aseh de queimar no fogo, eu estou perdoando ou estou limpando, Estou compensando que eu fiz. o que eu fiz de errado de deixar. Então, eu não posso deixar. Não pode deixar sobrar nada do corban. Não pode. Sobrou, queima. A queima das sobras do corban perdoam ou limpam, mechaper, o negócio de deixar. E isso me livra de uma punição. Qual a punição? Malcot. Deu para entender? Sim? É. Ficou claro, Shlomo? Não pode sobrar. Não pode sobrar. É a lei, não pode. É a lei. Mas sobrou. Sobrou, queima. Queima. Se você queimar... Não deu perdão. Isso que a Bíblia fala. No momento que você tem... Isso é chamado lav hanitak leaseh. Um lav amarrado ou aproximado para um aseh. Se eu tenho isso, o não e o sim ao mesmo tempo, no mesmo pasuk, então, atrelado. Então, o mitzvah aseh de queimar já resolve a falha do lotasse. Em outros lugares, que eu não tenho esse aseh, como é que eu vou apagar o problema? Que batata. Malcot. A Malcot, ela vem para apagar isso aí. E pra quem Mas não? diz Rabi Yehuda, e nesse caso, o mitzvah aseh, ele já resolve o problema do lot aseh que aconteceu, que você fez, e você está livre de shibatá, você está livre de malcot. Pela lógica, bastaria estar escrito assim: o que sobrou, queima. Sim, Mas aqui tá assim. é isso. Não pode sobrar. Se sobrou, queima. Porque a pessoa não podia deixar para comer depois. Porque Não era a Kavaná, não era essa? Não pode deixar Ele sobrar. não pode querer Não. deixar sobrar para comer depois. Então você queima, porque você Sim. não pode nem sobrar e nem comer. Se vocês Na minha quiserem. casa virava Mas não corban Não peixe. Corban Pesach. Corban peixe não pode. Aqui é o Corban Pesach. para fazer bispaia. Vocês querem ouvir uma coisa bonita sobre corban pesach? A Torá, ela sempre fala para a gente festejar Yom Tov, né, dias festivos, você deve fazer uma seudá bonita, roupa bonita, fazer festa. Só que a Torá não entra na culinária. Ela não fala para você o que comer. Você quer tchon, quer bife, quer churrasco, faz o que quiser. Certo? O único lugar onde que a Torá fala o que comer, como não comer, o que é só Corban Pesach. A Torá fala tem que ser tzliesh, tem que ser grelhado, né? Churrasco.
E ela reforça e fala, não pode ser cozido, né? E aí depois vem essas alachot, não sobrar, não quebrar osso, tem algumas alachot. Tem que comer. Quem não fez Brit Milá não pode participar, assim vai, né? Então, eu escutei uma vez em nome do Maharal em Praga, uma coisa muito bonita sobre o Korban Pesach. Porque a Torá, aqui, ela fez questão, ela deu uns 4, 5 psukim, coisa, é muito, né, para uma mitzvah. Então, o tefilim de Totafot Ben Enecha, pronto, aqui já está toda a mitzvah do tefilim. Agora vai procurar como fazer. Mas no Pesach, ele tem lá uma lista inteira, um monte de psukim. Por quê? Então, eu escutei, não vi isso por dentro, não vi isso dentro, mas eu escutei em nome do Maharal em Praga, que diz o seguinte: a Torá fez questão que aqui o alimento, a maneira de consumo vai ser churrasco. Por quê? Qual é a característica do churrasco? É isso que Hashem quer. O churrasco, por natureza, ele seca e tira o líquido, tira para fora o que estava dentro. O líquido que estava concentrado na carne, ele vai tirando fora e vai secando. Quando os Yudim saíram de Mitzrayim, eles estavam imergidos em 49 impurezas, níveis de impurezas. Quer dizer, a personalidade deles estava encharcada de tumá. E Hashem queria tirar isso fora. Por isso, os Firat HaOmer, tudo, né? Então Hashem queria tirar isso fora. Então vem a Torá e fala, também no prato, também na comida, vamos manifestar essa ideia. E a comida tem que ser de uma forma churrasco que tira para fora. Hashem que tira para fora o mal, que tira para fora o que os judeus não têm. Bom, voltando para cá. Então diz Rabi Yehuda assim, já que a Torá deu para a gente um lav hanitak leaseh, um lav atrelado a um aseh, um não atrelado a um sim, quando você faz o aseh, você limpa o problema do lav. Divrei Rabi Yehuda. E por isso, você não vai levar Malkot. Ok. Você já resolveu a falha. Rabi Akiva, tem versões que falam que é Rabi Yaakov, e não Rabi Akiva, porque Rabi Yehuda era aluno do Rabi Akiva, então não faz sentido ele discutir, mas tudo bem. Rabi Akiva fala, não é esse o motivo principal que quando você sobrou da carne, você queimou, você não vai levar Malkot. Não por causa que você pode queimar. Não por causa dessa regra do lav e o aseh ao mesmo tempo. Ela mishum dehavelei lav shen bo ma'aser. Ele fala muito mais simples. Sabe por quê? No sobras, a carne do corban, você não vai lekabel Malkot, você não vai levar as chicotadas. É porque você transgrediu a Torá, você transgrediu o mandamento de Hashem, de não sobrar. Porém, de que maneira você transgrediu? De uma maneira de não fazer nada. Você não comeu. Você ficou passivo. Você não ficou ativo. Você não fez uma haverá em ativo. Você não quis fazer. Você deixou de fazer. Esse deixou de fazer é o quê? En bo ma'aseh. Lav she'en bo ma'aseh. Então, deixar uma coisa que eu não posso deixar. Deixar um pedaço, uma parte do corban que eu não comi, eu e minha família e tal, que a gente não comeu. É um lav que faltou o que aqui? Por que aconteceu o lav? Porque faltou a minha ação de comer. Então, já que é um lav she'en bo ma'aseh, então, Rabi Akiva fala, lav she'en bo ma'aseh, a gente não leva malkot, v'chol lav she'en bo ma'aseh, en lokim alav. Ponto. Então, Lefi Rabi Yehuda, qual a razão que não apanha o malkot aqui? Lefi Rabi Yehuda, a razão que não apanha o malkot aqui é por causa que tem como corrigir através do aseh, certo? E Lefi Rabi Akiva, pela opinião de Rabi Akiva, não leva malkot, nesse caso, não leva as chibatadas. Chibatadas ou chicotadas? Ou os dois? Tanto faz. Não leva as chicotadas. Por quê? Porque é um lav que você deixou de fazer uma coisa. En bo ma'aseh. Você não foi proativo, você foi omisso. Você não fez nada. Depois aconteceu o lav. Certo? Eu não sei como é que é na justiça comum, mas alguém que faz uma coisa para uma pessoa, ele é culpado, ele é condenado. Mas alguém que deixou de proteger alguém, Também. você poderia proteger alguém. Sei lá,
Você viu uma criança que caiu na piscina e você não deu bola. Comprovamos que você poderia ter feito. Não é que você não percebeu mesmo. Omissão de socorro. Omissão, coisa assim. Também tem um valor de culpa aqui, talvez, né? Então, aqui também, você deixou de fazer a mitzvah de Hashem, porém, de uma maneira que você não fez algo. Então, o Rabi Akiva fala, Lav Shen Bo Maaseh Elokim Alav. Pergunta a Gemara, o que concluímos então? Entendemos então que a opinião de Rabi Yehuda é qual é a razão que qual é a razão que as sobras do Corban elas não levam Malkot pelo Rabi Yehuda? Porque tem a C que... Porque você pode completar o AC, Sim. certo? Imaginemos que não tivesse essa possibilidade. O que Rabi Yehuda ia falar pra gente? Leva Malkot. Rabi Akiva vem e fala, não leva Malkot porque é um lav que não tem mais. É um lav que não tem a ação. Rabi Yehuda fala, você não leva Malkot porque você tem uma maneira de se proteger do Malkot. Qual a maneira de se proteger do Malkot? Fazendo a queima do Mas Corban. Lota AC recebe chibatada. Essa aqui é a discussão. Lota AC. Recebe chibatada. Com ação ou sem ação? Sem ação, só pela fala. Não. Essa Aonde? Rabi Akiva descreve. Não, pelos homem. Os homens é diferente. Se você mente... Os homens tem um passuco especial. Tá. Mas outras coisas que é Não. Shen Bomase, a gente está tentando entender. Pelo Rabi Akiva, tá claro. Lav Shen Bomase, Lolokimal. Não leva castigo. Não leva chibatadas. Rabi Yehuda, ele trouxe a história de Pesach. Não deixa o Corban sobrar. Tem a C. Ponto. Vamos parar aqui. Se sobrar Rabi Yehuda, se sobrar, o que acontece? Ele vai levar. Mas, para você, a gente dá um desconto, porque tem a continuação do pastor que fala, queima. Se você não queimar. Se eu não queimar, não queimou. Leva. Então você não corrigiu o lado. Se você não corrigiu o lado, vai levar Malkot. Então, quer dizer, diz a Gemara aqui, sabe, a Gemara vai no escuro, mas ela tira entre linhas a opinião do Rabi Yehuda. Quer dizer que Rabi Yehuda sustenta que Lav She'en Bo Maaseh tem Malkot. No caso de Pesach, não vai ter Malkot porque tem uma solução meatzad, como fala, tem uma solução imediata que você pode se salvar dos Malkot. Mas se não tivesse isso, você ia levar Malkot. Muito bom. Então, vendo agora fala, Michlal. Daqui isso se chama diuk. Diuk quer dizer entender o que foi falado, mas entender também aquilo que não foi falado. Eu sempre falo para os meus alunos. Subentendido. Se eu falar assim, olha só, todos os meninos que têm bar mitzvah vão comigo no carro. Então, você entendeu duas coisas. Os que têm bar mitzvah vão, Os que não tem. e os que não têm não vão. Não vão. Então, agora, Um monte de carro. não vão no meu carro. Não no meu carro. Todos os que têm bar mitzvah vão... No meu carro. Digamos que só tem 3. Não, eu tenho 10 alunos, 4 bar mitzvah, 6 não. No carro dele só vai 3. No meu carro só vai quem tem bar mitzvah, quem não tem não vai. Se você dissesse, só os que têm bar mitzvah vão... É isso que eu falei. Você falou, Acho que é os meninos que têm bar mitzvah. No meu Todos os carro. meninos, mas podem ir os outros também. Não, carro dele. não. Meninos que Eu têm fui. bar mitzvah. Exatamente. Quem já fez bar mitzvah vai no meu carro. Ele limitou ali. Você entende você entende quem vai e quem não vai. No carro dele. Isso se chama. Não, eu não sei. Por quê? Porque pode vir... Tudo bem, eu tô na porta do meu carro, vai vir você. Você fez bar mitzvah? Não, não entra. Porque aqui a regra é. Você não disse o só. E se eu falar qual a diferença? Aí... Não, se eu falar só quem tem bar mitzvah, vai. Muito bom. Então, a Gemara aqui funciona muito assim. Rabi Yehuda falou uma frase, ele falou pra gente uma frase clara. Só que, o que está oculto na frase dele? Entendeu? O que está escondido entre... Qual é a regra que tá... Então, vem a Gemara e fala. Se Rabi Yehuda explicou pra gente que a razão que não se toma Malkot na história de Pesach é por causa que tem a fogueirinha para queimar o corban que sobrou. Quer dizer, é por isso que não vai levar Malkot. Mas em outros casos, que não tem essa solução, vai levar Malkot. Então, Michlal, daqui entendemos, subentendido, de Rabi Yehuda, Savar, Lav, She'en Bo Maaseh, Elokim Alav.
daqui entendemos que Rabi Yehuda é da opinião que um lav que não tem massa é loquim. Pergunta a Gemara, menalei. Pergunta a Gemara, da onde ele aprende, da onde ele vai tirar essa regra? De que fonte Rabi Yehuda tira o que nós entendemos agora? Rabi Yehuda vai ter que explicar o que a gente entendeu do que ele falou, né? No Corban Pesach. Da onde ele vai tirar essa regra? Tem que ter uma sustentação na Torá, tem que ter um passuco, tem que ter alguma opinião, alguma coisa. Não é só chegar e falar assim. A Gemara fala, Michlal de Rabi Yehuda savar lav she'en bo ma'aseh lokim alav. Menalem. Se Rabi Akiva discute com ele, quer dizer que ele fala que lav que não tem ma'aseh leva chicotadas. Pergunta a Gemara, da onde aprende isso? O Marula, ele aprende Mimotzi Shemra. Ele aprende da história do Motzi Shemra. Que o quê? Ele fala assim, Motzi Shemra, ma Motzi Shemra lav she'en bo ma'aseh. O que acontece no Motzi Shemra? Motzi Shemra, ele apenas falou, a moça traiu depois do noivado, depois do Irusin, certo? Sim. Ele fez mais, né? Não. Nada. Mas, Falar não é mais. Já entendemos que falar não é considerado mais. Correto? certo. Muito bom. No momento que ele Motzi Shemra, o que acontece com ele? Multa e matou. Lav she'en bo ma'aseh lokim. Ele também paga e também ele leva makot. Então daqui Rabi Yehuda fala, lav she'en bo ma'aseh. Um lav que não tem ma'aseh. Eu tenho fonte. Rabi Yehuda tem uma fonte, tem uma base. Motzi Shemra, quer dizer, o que Ula falou para a gente antes, em relação a Edom Zomimim, a segunda versão fala que ele trouxe isso em relação a Pesach, para explicar a opinião de Rabi Yehuda. Simulem, presta atenção. Antes a Gemara trouxe Ula para explicar quem? Rabi Meir, na Mishnah. Que Rabi Meir, na Mishnah, fala que os Eidim Zomimim vão levar castigo de Malkot e castigo de dinheiro, porque cada pasuk aplica outra coisa neles. Perguntou a Gemara de onde? Tem o pasuk que Deiri Sható. O que eles fazem com isso? Não. A gente usa o Motzi Shemra. Rabi Meir fala, eu me apoio no Motzi Shemra, e o Motzi Shemra, ele também leva Malkot e leva Knas, e leva o dinheiro. Perguntou a Gemara, mas isso é Knas? A gente vai que nem Rabi Akiva. Rabi Meir que nem Rabi Akiva. Ok, muito bom. Aí a Gemara trouxe uma segunda versão, que o que Ula falou e referente a Motzi Shemra veio explicar a opinião de Rabi Yehuda no Corban Pesach. Tá bom? Organizou? Sim? Então vem agora e fala, o Marula, Gomar Motzi Shemra, ele aprendeu isso do Motzi Shemra. Ma Motzi Shemra, lav she'en bo ma'aseh, velokim alav. Ele é um lav, não pode fazer isso. Porém, não fiz nada. Não fiz nada. Eu só falei que ela fez coisa errada. Mesmo assim, Moloki, Afkol, também outras coisas. She'en bo ma'aseh lokim alav. Também outras coisas que não tem ma'aseh, também vai ter Malkot. Por que no Corban Pesach não vai ter? Porque lá tem uma saída. Lá tem uma saída extraordinária que a Torá deu. Aqui não tem. Então aqui vai levar Malkot. Sim. Deu para entender? Sim. Ficou claro? Porém, a Gemara não deixa barato. A Gemara não deixa passar assim fácil. A Gemara questiona. A Gemara fala, mas espera. Encontramos que Motzi Shemra, você trouxe o Motzi Shemra para falar que ele não fez nada e ele leva Malkot. Ok? Então isso aqui ajudou o quê? Ajudou a Rabi Yehuda na sugiyá de Corban Pesach. Certo? Vamos encaixar tudo. Isso aqui ainda está fundamentalmente contrário do Rabi Akiva. Tudo bem. Não, ele discute com o Rabi Akiva. Tudo bem. Até aí não é problema. A gente perguntou para Rabi Yehuda, qual é a sua fonte para isso? Qual é a sua base para falar que mesmo sem Maiser, mesmo sem ação, o Lav leva Malkot? Ele falou, Motzi Shemra.
que a gente encontrou no Motzi Shemra que ajudou a Biúda aqui? Motzi Shemra não fez nada, só falou. Não falar não é mais, falar não é ação, né? Sim. E ele apoia Malkot. Pergunta a Gemara, opa, talvez, ou mais do que talvez, se apoiar no Motzi Shemra, você não pode se apoiar nele, nesse din. Por quê? Porque o Motzi Shemra é algo que nem que perguntamos antes, que é Knas, é algo fora do comum. É algo que paga dois em uma coisa, e mesmo sem fazer nada. Não fez nada, leva Malkot. Não fez nada, paga Knas sem Kesef para o pai da moça. Será que podemos aprender desse caso? Em outras palavras, já que ele tem uma humre, uma rigorosidade a mais que tudo, então talvez ele não pode servir de exemplo. Sim. Entendeu? Entendeu? Sim. É que nem eu falar para uma pessoa que entrou ontem na sinagoga, olha, sabe, aprende do Rabino. O Rabino é tzadik, o Rabino faz assim, assim. Eu ainda estou muito longe disso. Ele não pode servir de exemplo, mas se eu falar para ele, olha só, tá vendo aquele lá? Há um ano atrás ele estava que nem você, mas olha, ele devagarzinho, ele atingiu, ele já está assim, assim. Ele vai se inspirar mais, correto? Vai ser mais fácil eu convencer ele a dar o primeiro passo. Quer rezar? Tá muito Tá? de Baal Shem Tov aqui. Não. Quer rezar? Pega. Você sabe que tinha um grande Rav aqui no Brasil, os carioca vão saber mais, o Rav Benjamin. Sim. O Rosh Yeshiva de todos os Rosh Yeshiva. Sim. Conheceu? Rav Benjamin, Petrópolis. Muitos anos em Petrópolis. Eu conheço bem, porque meu pai estudou lá, meus tios estudaram lá, e eu conheci bastante. Eu tinha alguns amigos que estudaram lá nos anos 90 e aterrizaram em Israel, onde que eu estudava, né? Morava lá. E eu vi que eles chegaram de paletó sem chapéu. Todo rabado, o uniforme é chapéu e paletó. E eu perguntei para eles. Ele falou, o Rav Benjamin ainda não deixa. Ele não deixa. Como assim não deixa? Ele falou, primeiro a gente tem que se capacitar e estar bem firme nos valores, para depois pôr o chapéu. Porque se você já põe o chapéu de cara, depois ele não tem valor e ele vai ser a primeira coisa a voar para bem longe na tefilá. É um assunto importante o chapéu. Makif farachok, tem. Mas, como se diz, hoje em dia, para virar rabino é a coisa mais fácil. Você entra na loja de capota e de chapéu, acabou. Mas e o que tem dentro debaixo disso? Nada. Então, só para complementar, vocês me provocam, então vou deixar barato. Uma vez o Rebbe nosso, quando estava jovem ainda, ele estava na casa dele, bateu na porta uma criança de outra linha racídica. A Rebbe abriu e ele logo perguntou, o marido está? Não sabia quem era. O marido está? Falou, sim, meu marido está lá na sala, está estudando, alguma coisa. Posso falar com ele? Pode, entra. Menininho de, sei lá, 12 anos, 13 anos. O Rebbe parou de estudar, deu atenção para o menino e falou para ele como posso te ajudar. Então ele falou que a escola, o Rebbe da escola, estamos fazendo agora uma arrecadação para uma festa de Hanukkah, uma coisa, uma comemoração, e cada criança tem que juntar um dinheirinho, então se o senhor pode me dar um valor. Então o Rebbe falou, vou te dar um valor. Não sei quanto deu. E aí o Rebbe não deixava assim de graça. Me conta o que você estudou hoje no Heider. Fala um Dvar Torá. Só que o Rebbe estava assim, sem chapéu, sem paletó, na casa dele, estudando. Assim. A gente conhece o Rebbe sempre com chapéu, com capota, né, no Fabrengue, na Tefilá, mas na casa dele ele estava assim. E aí o menininho falou, foi bem chutzpah, ele falou que o Rebbe ensinou que Limud HaTorah tem que ser com chapéu e com paletó. Que nem
no momento que os Yehudim receberam a Torá no Sinai, eles receberam com respeito e receberam com fala, reverência. Sim, então assim tem que ser o nosso limo da Torá, tem que ser assim, com toda a seriedade. O Rebbe ouviu, falou para ele assim, fala para o Rebbe, teu Rebbe Melamed, né? Fala para o teu professor, e o mais importante não é só as vestimentas externas, mas é o que está dentro do chapéu e dentro do paletó. Esse é o mais, se tem boas midot, tem conteúdo, esse é o mais, é o que vale. Então vem a Torá e fala aqui, vamos voltar para cá. Vem a Gemara e fala, a Gemara fala assim, talvez o Motzi Shemra não seria um bom exemplo para a regra geral de toda a Torá, onde tem lav que não tem mais, é que também leva a Malkot. A Gemara fala, é lá o Marish Lakish. É verdade. A Gemara aceita essa contestação. Ela fala, realmente, o Motzi Shemra, ele é algo completamente fora de cogitação. Você não pode pegar de lá exemplo, porque tem uma humra, ele tem uma rigorosidade além. E não é todos os casos que é assim. Então, vem a Torá e fala, vem a Gemara e fala, ela é o Marish Lakish, ela tira fora, vamos colocar uma nova explicação. Gamar, da onde a Biúda aprendeu que lav que não tem mais leva chicotadas. Da onde aprendemos? Ele tem outro lugar para se apoiar, tem outro apoio. E é o quê? Eidim Zomimim. Por quê? O que a gente vê nos Eidim Zomimim? Ma Eidim Zomimim, lav she'en bo mais. Eles só falaram, eles não fizeram nada. Eles só falaram que você fez uma verá, coisa que você merece Malkot. Eles fizeram alguma coisa? Não. Aí vem todo o cenário, pegamos eles na mentira, o que vão fazer com eles? Malkot para eles. Malkot neles. Certo? Agora, aqui é um lav que não tem mais, né? Uma testemunha falsa que não tem mais, né? Só falar. Só falar não é mais, né? E leva chicotadas. E leva o castigo de apanhar. Daqui, diz Resh Lakish, Rabi Yehuda se apoia nisso para falar que, olha, lav que não tem mais, é? Ele vai levar Malkot. Não é de Motzi Shemra, porque ele tem uma cláusula de rigor mais que todo mundo. Vamos pegar exemplo, então, de Edim Zomemim. Será que tá bom assim? Diz a Gemara que não. Também não tá bom. Por quê? Vou falar só agora, amanhã a gente continua. Diz a Gemara, o Edim Zomemim também tem uma cláusula, também tem uma regrinha fora do comum de qualquer outra situação. Qual é? Toda situação, para você punir alguém, ele deve passar por uma advertência. Se o cidadão está indo fazer uma coisa e ninguém avisar ele que está errado, que vai levar castigo, que está infringindo uma lei da Torá, ele fez errado, Deus está vendo, tá bom. Mas Bedin aqui não vai fazer muita coisa com ele. Atra'a, isso se chama Hatra'a. Já estou terminando. Isso se chama advertência. Agora, o único caso, pelo menos um dos únicos casos, que as pessoas levam castigos sem advertência, onde é? Motzi Shemra? Não. O Tishemra tem que avisar ele, olha, você está indo falar no beijo dele, está indo espalhar para todo mundo que a moça fez, saiba que se for mentira, tem que fazer atrás para ele. O único lugar que não dá para fazer atrás é os edictos, mesmo. Como você vai avisar eles? Você saberia que seriam falsos já de... Então, eu vi nos comentários que se eles tomarem uma suspeita, que estão suspeitando deles de mentira, eles não vão nem falar nada sobre isso. Nem na verdade, nem na mentira. Então você fica meio numa saia justa. Então aqui, então tem outra coisa. Eu vou avisar eles quando? Não tem quando. Mas o Bedin não é. Ó, se vocês estiverem mentindo, vão ser punidos. Ele já sabe. Mas- Não tem como avisar antes. Isso. Tem como avisar antes. Tá julgando antes. Ele já tá lá no. O atraar é para quem vai ser punido. Olha, se você fazer Hilul Shabbat, você vai morrer, ou você vai levar Malkot. Aí vai atraar. Atraar para os testemunhas? Ele pode
Um testemunho. Ó, você tem que falar a verdade, tal, tal. Os É, caras porque alguém tinha juramento, alguma coisa assim, ó. Eles têm certeza que eles não vão levar nada. Fica complicado. Amanhã a gente continua. Mas a Gemara fala que nos Eidim Zomemim, eles levam um castigo sobre eles, no caso, depois que pegamos eles, sem eles serem advertidos sobre isso. Eles podem ser advertidos que não pode testemunhar em falso. É. Mas eles não foram advertidos que eles vão levar a malcota, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa que eles falaram. Amanhã a gente continua. Então vem a Gemara e fala que os Eidim Zomemim, eles têm um rigor a mais do que todas as outras coisas. Então também não dá para aprender deles. Como é que a gente vai aprender então? Amanhã, Bezerra Hashem. Tá bom? Agora eu não vou dormir de novo. Cena do Tchau, boa noite. Até amanhã. Boa noite.